Olá, caros alunos, mais um encontro com a filosofia, né? Para a gente encerrar nosso capítulo, a gente vai encerrar nesse período que foi chamado período helenístico, onde foi o aparecimento de algumas escolas importantes, né? E a última escola que a gente vai ver hoje é a escola do ceticismo, né? As escolas anteriores que nós vimos foi o cinismo, que o maior representante dela é o Diógenes de Sinopes, que ele diz o seguinte, que rejeitar todos os valores mudantes, não devemos também, né, existir governos e propriedades privadas, casamentos nem religião oficial. Diógenes de Sinopes, cinismo, essa é a primeira escola. A segunda escola vemos o epicurismo, né, de Epícoro de Salmos, que a ideia central dele é libertar as pessoas do medo, dos ensinamentos e libertar também da sua própria morte e tomar e realmente retomar da vida e buscar a felicidade e a realidade pessoal, né? Epícuras. E no estoicismo temos Zenão de Sítio, que ele diz o seguinte, que viver de acordo com a natureza é a independência de tudo e que é eterno o ser. Somos todos parte da natureza e nada existe fora dela. Nada vida virtuosa no presente. O homem é misericordioso e a natureza é maior realmente benção de Deus. Estoicismo, Zenão de Sítio. E a última escola, a gente vai ver a escola do ceticismo, né? Tá. Nessa escola de ceticismo, a gente vai frisar um pouco, dar um feedback, né, sobre o que realmente essa corrente, né, representa. Então, o ceticismo é uma corrente filosófica fundada pelo filósofo grego Pirro, aproximadamente 318 a 272 a.C. Ela caracteriza, né, essencialmente que nós devemos duvidar de todos os fenômenos que nos rodeiam como ser humano. A partir daí, ele coloca o que é realmente a palavra, o significado da palavra ceticismo. Então, a palavra ceticismo veio do grego, né? Skepsis, que significa exame ou investigação. Atualmente, essa palavra grega é designada, né, para pessoas que duvidam de tudo e não acreditam em nada. Podemos também afirmar, mais longe ainda, que esse ceticismo, né, essa corrente filosófica, defende que a felicidade consiste em não julgar coisas nenhuma, manter uma postura neutra das questões, questionar tudo que é apresentado, não admitir a existência de dogmas, fenômenos religiosos e ou metafísicos. Portanto, estivemos dispostos a aceitá-los, alcançaremos, né, a afasia, que consiste em não emitir opiniões sobre qualquer tema. Em seguida, vamos ver realmente essa despreocupação, né? Somente que podemos ver a felicidade de acordo com a corrente filosófica do ceticismo. Tá. A partir daí, essa corrente filosófica do ceticismo, ela apresenta uma origem, né? Ela veio do filósofo, né, Pierre de Aleda, que era o filósofo que acompanhou o rei Alexandre, né, o Grande, e suas expedições pelo Oriente. Nessa viagem, ele encontra-se várias culturas e sistemas políticos muito diferentes dos costumes gregos. Por isso, começa a duvidar porque observar aquilo que era justo numa sociedade que era injusto em outra. Assim, ele vai declarar que viver bem para os céticos é viver sem emitir juízo, ou seja, sem realmente duvidar. Como muitos filósofos de sua época, Pirro não deixou nenhum escrito e não fundou nenhuma escola. As informações que dispõemos sobre seu realmente pensamento são encontradas em fragmentos de outras obras daqueles que eram considerados discípulos do filósofo. Dentro do ceticismo, né, a gente também tem aquele ceticismo filosófico, né, que é importante, né? Esse ceticismo filosófico de Pirro teve como origem o helenismo, né, que se expandiu como a nova academia no século XVIII. E essa ideia seria a parte recuperada pelos filósofos Montesquieu e Hume, né? Então, a partir daí, esses filósofos, considerados filósofos também da Idade Moderna, eles conseguiram realmente extrair, né,
fazia só a extração essas questões escritas, né, de Pirro, deixada, e a partir daí eles transformaram uma nova oposição para que nós possamos utilizar esses textos, né, para começar a verificar essa tendência na própria sociedade. O texto de Aristóteles, no século II, foi uma reprodução da preparação evangélica de Eusébio, e a partir daí foi resumindo esses princípios filosóficos. Também podemos ver também aqueles que quiseram ser felizes, de acordo e considerando 3 pontos. Primeiro, lugar são as coisas em si mesmas. Depois, as disposições que devemos ter em relação a elas. Por fim, né, o que nós resultaremos realmente dessas disposições. As coisas não têm diferença entre si e são igualmente incertas e indissensáveis. Por isso, nossas sensações e nosso juízo não são realmente ensinos verdadeiros nem falsos. Mais além, podemos ter um ponto de vista que não devemos nos fiar no sentimento e nem na razão, mas permanecer sem opinião, sem os realmente inclinarmos para um lado e nem para o outro, ser imparcial. Então, tudo isso foi utilizado nessa questão bem aí. Tem uma imagem bem aí, né, do quadro de Van Gogh, né, que é contra a questão do grito, né, que é contra a histeria, né, do extremo, né, uma dose de ceticismo, né, que o ceticismo pregava isso, né, aquela histeria, aquele sentimento que vai se desenvolvendo ao longo do processo, né, a pessoa não sabe o que fazer. Então, a representação dessa imagem é isso, uma histeria sobre esse extremo, sobre a vida cotidiana que aquela pessoa está realmente representada naquela sociedade. A crítica, né? A gente podemos ver, né, a seguir que o ceticismo, ao pé da letra, teríamos que duvidar do próprio ceticismo. Também, tu viu? A gente percebemos aí, caros alunos, que a própria corrente admite que nós devemos até duvidar da própria fala deles, né? Do próprio fala dos filósofos que começaram a desenvolver essa corrente. Ao mesmo tempo, não poderíamos emitir nenhuma opinião sobre o ceticismo. Será que é possível negar tudo? Será que realmente nossa em volta realmente somos tudo isso? Negação própria, a negação de duvidar, realmente questionar os objetos? Dessa maneira, algo devemos acreditar, ainda que tenhamos que contestar as verdades que não rodeiam, a partir daí a gente tem que perceber realmente como podemos proceder sobre isso. Então, a dúvida é questão de ter realmente questão incerteza daquilo. Então, quem duvida, busca. Quem busca, consegue realmente extrair realmente algo. E no momento que você extrai algo, você consegue chegar em algum ponto de vista. Então, a corrente, ela vai te questionar e vai te levar a reconhecer isso. Mas para você reconhecer, você tem que fazer o quê? Se aprofundar. Se você não se aprofundar e não tirar suas dúvidas, você sempre vai ser questionado. Aqui no final, eu deixei um mapa conceitual dessa filosofia helenística, né? Esse período que foi muito importante da Idade Antiga, onde surgiu essas correntes muito importantes, como o cinismo, o estoicismo, o epicurismo, e a última corrente foi o ceticismo, né? E aí, essas correntes foram importantes para o desenvolvimento realmente daqueles primeiros filósofos que buscaram, né, o entendimento sobre como podemos realmente estar aptos a desenvolver nosso ponto de vista na própria sociedade que estava se desenvolvendo, principalmente naquele período. Aqui, antes de encerrarmos, eu vou deixar uma sabatina que vocês possam realmente desenvolver e me entregar na próxima aula, né? E a partir daí, se puder, fique em casa.